Você já parou para pensar o motivo pelo qual o reconhecimento das pessoas, né, dos outros, nos faz tão bem? Seja um elogio no trabalho, seja um comentário positivo que a gente recebe nas redes sociais, uma foto que a gente postou, ou até mesmo um obrigado que a gente escuta, né, de outra pessoa. Esse ato da gente ser validado, por que ele parece que ativa um sentimento profundo dentro da gente? Por que isso acontece? Hoje eu quero falar sobre isso com você, sobre essa busca, né, pelo reconhecimento das pessoas, de onde que ela vem, por que ela é tão importante, né, para a gente. E o mais interessante é como é que a gente consegue aprender a equilibrar esse sentimento, né, essa sensação, para não depender exclusivamente da opinião alheia. A gente começa aqui a entender o nosso cérebro, a relação entre dopamina nessa química e a validação por trás. Então a gente começa a entender que essa sensação gostosa de ser reconhecido pelas pessoas não é literalmente uma coisa da nossa cabeça, é literalmente químico, né, isso tudo. Então quando a gente recebe um elogio, qualquer que seja ele, né, ou uma validação, o nosso cérebro ele dispara dopamina, que é o que a gente chama de hormônio do prazer. E essa substância ela é a mesma que é liberada em situações, por exemplo, de recompensa. É a parte de recompensa do nosso cérebro, né? Então, quando a gente come algo gostoso ou quando a gente alcança uma meta importante na nossa vida, dispara a dopamina. E sabe o que é curioso? É que o nosso cérebro interpreta essa validação como algo essencial para a nossa própria sobrevivência social. Então, durante a evolução humana, ser aceita por um determinado grupo específico ali era literalmente uma questão de vida ou morte. Então, estar em sintonia com essas pessoas que eram pertencentes ao grupo significava proteção. A partilha, né, dos recursos ali, querendo ou não, era uma chance maior de sobrevivência e de reprodução. Só que isso permanece até hoje, então um simples parabéns que a gente recebe pode fazer a gente se sentir pertencente a algo maior. E querendo ou não, né, as redes sociais hoje também fazem muita diferença nesse processo todo. Porque a gente vive, né, imerso nisso nos dias de hoje, dentro dessas redes sociais, né? Todo mundo tem contato. Então você já percebeu que às vezes é difícil a gente resistir à tentação de conferir ali os likes, os comentários, depois que a gente posta alguma foto, por exemplo. Isso daí não acontece por acaso. Então essas plataformas, né, seja o Instagram, o TikTok, o Facebook, elas foram projetadas exatamente para explorar essa necessidade do homem de validação. Então, cada curtida que a gente recebe, cada comentário, acaba ativando esse sistema do nosso cérebro de recompensação. Então, gera uma descarga de dopamina extra ali. E com o tempo, esse disparo pode acabar nos viciando. Então, essa validação, né, instantânea que proporciona as redes sociais acaba fazendo a gente ser preso nesse ciclo, né, de aprovação constante aí. E o problema é que muitas das vezes essa busca, né, por validação, ela não preenche a gente de verdade, o que a gente está sentindo. E por isso que é tão importante a gente entender que o reconhecimento, né, que realmente importa, literalmente não vem dos outros, vem de dentro da gente. E aí a gente entra num ponto aqui, né, da validação externa e interna. E um ponto essencial para a gente refletir aqui é a diferença, né, entre essa validação externa e a validação interna. Essa validação externa é, como o próprio nome já diz, né, a validação que vem de outras pessoas. Então, os elogios, as curtidas, as palavras de aprovação. Já a validação interna é a validação que vem de dentro da gente. Então, de dentro de você aí, quando você se sente bem consigo mesmo, isso daí é independente, né? Não importa, não interessa o que as pessoas pensam sobre você. Então, imagina duas pessoas aí. A primeira delas, ela se sente bem quando ela recebe elogios, enquanto a segunda, ela tem uma confiança tão forte dentro dela que ela não precisa dessa aprovação das outras pessoas para se sentir uma pessoa realizada. Aí eu te pergunto, qual dessas pessoas aí que parece ser uma pessoa que não é refém da felicidade, né, do fator externo? É a primeira pessoa. Então, essa validação interna não nos faz ser pessoas que buscam essa validação para ser felizes. Então, essa validação interna acaba tornando a gente muito mais forte emocionalmente e também pessoas mais independentes. E eu vou entrar num ponto aqui também, que é essa relação da validação, né? E não me entenda mal, porque buscar esse reconhecimento das pessoas não é algo ruim. Ela, na dose certa, ela pode ser até boa pra gente, né? E saudável também. Isso porque a gente, querendo ou não, quer ser visto, quer ser valorizado pelas pessoas. E quando alguém reconhece o nosso esforço, né, no nosso trabalho, ou uma habilidade, ou qualidade, pode até aumentar, querendo ou não, a nossa autoestima e também a nossa motivação, né? Então, se eu estou no meu trabalho e alguém chega para mim e
fala uma palavra positiva, né? Como, nossa, você está se dedicando, então isso é importante para mim, se um amigo fala isso pra gente, né? Fortalece esse vínculo pessoal, né, entre a gente. Então isso é importante. Por isso que o segredo está no equilíbrio. Então é importante, né, reconhecer o valor da validação, querendo ou não. Mas só que sem fazer dela a nossa única fonte de autoestima. E como é que a gente encontra esse equilíbrio, né? Eu separei algumas práticas que, se a gente fizer elas, né, a gente vai conseguir ter uma relação muito saudável com a validação, né? A primeira coisa é reconhecer as nossas próprias conquistas. Então, começar a celebrar as nossas pequenas vitórias, né? Então, mesmo que ninguém ainda viu elas, ou que ninguém saiba. Então, um exemplo, se eu conseguir terminar algo que eu já estava planejando há muito tempo e conseguir concluir isso, esse processo de reconhecer é importante mais. Praticar a autocompaixão também, né? Então aprender, querendo ou não, a ser gentil com nós mesmos, mesmo nos momentos difíceis. Então a gente não precisa da aprovação das outras pessoas para conseguir se sentir digno. Estabelecer, né, umas metas na nossa vida baseadas no nosso próprio propósito. Então, todo momento perguntar para a gente mesmo, né, se eu estou querendo fazer um projeto específico porque eu quero literalmente ou porque eu estou querendo impressionar outras pessoas. Então, ter essas metas alinhadas, né, com os nossos valores é muito satisfatório e aumenta a nossa sensação de pertencimento, né? Diminuir as redes sociais também, então passar menos tempo, né, com essa preocupação em relação às curtidas, o que as pessoas estão vivendo, investindo mais nas conexões que são reais. Então, experimentar de certa forma, deixar o telefone de lado por algumas horas do dia, a gente vai ver com certeza nossa mudança de perspectiva, né? Cercar de pessoas também que realmente se importam com a gente. Então, ter, querendo ou não, o reconhecimento de pessoas que se importam com a gente de verdade, vale muito mais a pena, ou é muito mais compensatório do que buscar a validação de pessoas que nem sabem sequer a nossa história. Então, eu quero compartilhar aqui com você até uma história para a gente refletir, que é de um conhecido meu, que compartilhando comigo um tempo atrás, achei interessante demais. Teve um momento na vida dele que ele buscou, né, o reconhecimento do trabalho. Então ele passava ali os finais de semana, as noites, tudo que ele ia fazer em relação ao trabalho para buscar a aprovação do chefe dele. E tudo que ele fazia não era o suficiente. Aí um dia ele decidiu mudar. E ao invés de buscar esse reconhecimento do chefe, ele buscou literalmente a começar a trabalhar, né? Só que com foco no que fazia ele feliz. Então que era ajudar os colegas dele a crescerem. E o curioso é que quando ele parou de buscar essa aprovação do chefe dele, né, começou literalmente a agir de acordo com os princípios que regiam a vida dele, os valores, esse reconhecimento ele veio naturalmente. Então o chefe já começou a elogiar ele no trabalho, só que isso de uma forma natural, sem que ele precisasse, né, se esforçar e colocar isso em primeiro plano na vida dele. E essa história, querendo ou não, acaba lembrando a gente que muitas das vezes esse reconhecimento, né, que a gente busca está muito mais relacionado com a forma com que a gente se trata e com que a gente vive a nossa vida do que literalmente com que os outros pensam, né, sobre a gente. Então a conclusão que a gente tira disso tudo aqui é que gostar de ser reconhecido é, querendo ou não, algo profundamente humano, né? Não tem nada de errado também a gente buscar essa validação. Só que desde que você não dependa dessa validação para se sentir valioso de verdade. Então lembra aqui que esse reconhecimento, né, o reconhecimento mais importante é aquele que vem dentro da gente. Então quando a gente aprende, né, a se validar internamente, em primeiro lugar, o que os outros dizem sobre a gente, literalmente se torna um bônus e não uma necessidade. Então o meu convite para você é esse, que da próxima vez que alguém te elogiar, né, que alguém tecer elogios para você, agradeça e também aproveite o momento, né, querendo ou não, mas também pergunte para você mesmo e dentro de você se você reconhece esse valor dentro de você. Porque essa é a verdadeira chave, né, para a gente conseguir ter uma vida equilibrada e plena, que é o que mais importa. Então, buscar essa validação interna, primeiramente, nos valores internos, que o resto literalmente vai ser consequência. Então, é isso, queria que você comentasse aqui também como é que é a sua relação, né, pela busca da validação das pessoas e como é que é isso na sua vida, que eu vou adorar ver aqui e compartilhar com você. E se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar, que alguém está precisando de ouvir essas palavras. Não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal e ativar também as notificações para você não perder os próximos vídeos. E vamos nisso, nessa jornada de crescimento juntos, porque a vida é bonita demais e nós estamos aqui para nos tornar, né, pessoas melhores, mais completas
e mais saudáveis também, né? Então é isso. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Fica com Deus.